Meu amigo vascaíno, Leila Pereira pode desembarcar aqui no Vasco da Gama muito antes do que a gente imaginava. A gente vai falar muito sobre essa questão da Leila Crefisa, do Lamáquia, aqui no Vasco da Gama. Situação lá no Palmeiras está muito turbulenta. Ontem a gente tomou conhecimento de mais alguns fatos que dão a entender que a Leila Pereira estará em breve aqui no Vasco da Gama. O Vasco que finalmente vai passar a limpo todo o processo de venda da SAF para a 777 Parques. E parece que o sol vai nascer coagado para algumas pessoas da diretoria passada. Isso mesmo. Notícias de roubalheira mesmo. A gente vai falar sobre essa situação. Vamos abordar a chegada de reforços. A gente tem muita notícia para passar para vocês com relação a reforços e renovações de contrato. E a gente vai falar muito aí também sobre o Campeonato Brasileiro, porque final de semana tem jogo em Bragança Paulista. O Vasco buscando a permanência no G8 para ter condições de ir à Libertadores via Campeonato Brasileiro, sem precisar da Copa do Brasil. Peço você que não é inscrito no nosso canal, para você poder se inscrever e vir a fazer parte da nossa família. Pessoal, vamos começar falando aí sobre essa situação envolvendo a sindicância no Vasco da Gama, no tocante ao processo da venda da Vasco SAF para a 777 Parques. Como vocês sabem, têm conhecimento, 21 pessoas da antiga gestão foram indiciadas e terão 15 dias aí para se defender. Ontem, a gente teve acesso a várias falcatruas. Entre essas falcatruas, a gente descobriu que entre as principais acusações que foram citadas nesse inquérito está o pagamento de R$ 775 mil a uma empresa lá de Blumenau, de Santa Catarina, sem que a comissão tivesse encontrado indícios de que a empresa, olha só, prestou algum tipo de serviço para o Vasco da Gama. Pegaram R$ 775 mil, né? Desviaram para essa empresa, ninguém sabe por qual motivo. Além disso, houve uma informação no relatório de um ex-funcionário do Vasco da Gama que afirma que o valor da dívida do clube associativo foi forjado no balanço patrimonial apresentado antes da constituição da SAF, deixando R$ 200 milhões de dívida oculta. Gente, é muita sacanagem. Eu aqui, foi uma das críticas que eu fiz à gestão do Pegrim, que tinha que colocar esses vermes para fora do Vasco e eles têm que responder criminalmente na parte civil e na parte criminal. Que bom aí que a gestão está tomando rédeas dessa situação. Agora, 21 pessoas é pouco.
tinha que ter mais 20 aí nessa situação. Pois bem, agora a gente fala aí sobre a situação envolvendo renovação de contrato. Informação que eu tive agora na parte da manhã é que o Puma Rodrigues teria aceitado o contrato o qual foi proposto a ele. Uma reviravolta total, que a gente não imaginava que o Puma fosse estender o seu vínculo com o Vasco da Gama. Mas houve um pedido particular do Fernando Diniz, junto à diretoria. O Puma é um homem de confiança do Diniz, que ajudou ali na lateral esquerda, e o Puma permanece no Vasco da Gama. Assim como a situação aí envolvendo as renovações de contrato de Fernando Diniz, PH e Ryan estão muito bem encaminhados. Inclusive, o PH vai ter um aumento substancial no salário dele. Hoje ele ganha 250, deve chegar a 600 mil reais o salário do PH. O PH estendendo o contrato até 2028, assim como o Ryan. O Vasco se resguardando, se protegendo aí. Falando sobre a situação envolvendo reforços, muitas situações aí encaminhadas. A gente tomou conhecimento aí que o Vasco da Gama está muito próximo aí do Nino. O Nino, que é um jogador que é um pedido do Fernando Diniz, tá? Além disso, o jogador Nino tem um empresário, que é o mesmo empresário aí do nosso bravo Robert Renan, que negocia com o Vasco a compra do atleta junto ao Zenit. É o mesmo empresário que está colocando o Luciano aqui no Vasco. Essa situação do Luciano está muito madura aqui no Vasco da Gama. Perfeito. O Luciano que simplesmente vai ganhar aí cerca de 650 mil reais com um contrato de 2 anos, como é a situação do jogador Arana também. Perfeito? Agora a gente vai falar aqui um pouco sobre essa questão da Leila Pereira. Porque ontem a gente tomou conhecimento que o clima da Leila lá no Palmeiras não está bom. Por quê? A oposição do Palmeiras tem dito que a Leila não está mais focada no Palmeiras como deveria, tá? Muita reclamação de que simplesmente a Leila está pegando recursos que é dela e injetando no Vasco. Inclusive, a gente tomou conhecimento que essa viagem que o Vasco fará para Bragança Paulista, quem está custeando tudo é a Leila Pereira. O bicho que o Vasco da Gama deu aí para os atletas na vitória contra o Fluminense veio do dinheiro aí da Crefisa. A gente tomou conhecimento disso. E a situação lá no Palmeiras é a seguinte: o Palmeiras perdeu, perdeu ontem lá na Libertadores. Isso gerou muita contenda lá no Palmeiras, porque na semana que o Palmeiras estava jogando um jogo decisivo da Libertadores, ali ela estava emprestando avião, emprestando dinheiro, desenrolando algumas situações aí com a ICAP, fazendo reuniões, né, para poder fazer a aquisição aqui do Gigante da Colina. Então a situação lá está muito ruim, como é a situação do jogador Paulinho, né, ela sendo muito cobrada pela grana que foi investida no Paulinho. O jogador está sem clima lá no Palmeiras, tá? O jogador pode aparecer aqui no Vasco da Gama por empréstimo, tá? Então, assim, as coisas estão muito bem encaminhadas aí para a Leila ser
a nova comandante do futebol do Esmaltino aí, tá? Mais uma vez, o Vasco viajando aí com recursos da Leila Pereira. Deixe aí nos comentários a sua opinião. Meu muito obrigado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!